A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô, glória, vamos acordar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Vamos declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Não
Louvado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor é único e digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Queremos mais a tua presença, Espírito Santo. Queremos mais a tua graça sobre nós, ó Pai. Vem com a tua presença sobre os nossos corações, sobre este lugar. Eu não sei de que maneira o teu povo entrou aqui nessa manhã, mas o Senhor fala, Senhor, e no salmista declara que o Senhor sonda, o Senhor conhece o nosso coração. Que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Que o Senhor sabe, Senhor, os nossos passos. É o Senhor que guia os nossos caminhos. É o Senhor que conhece o mais profundo do nosso coração. Então nós te pedimos, ó Deus, vem com a tua presença sobre nós. Vem com a tua graça sobre nossos corações. Em nome de Jesus. Porque só o Senhor é digno de receber toda a adoração. Vamos continuar adorando a Ele. Amém? Aleluia.
glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Oh, Deus. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Acredito que é uma passagem conhecida, uma parábola de Jesus. E uma vez eu me peguei pensando como eu queria pregar sobre as parábolas de Jesus, ou aprender a pregar sobre as parábolas de Jesus. E hoje pela manhã eu me recordei disso. Aqui está uma parábola de Jesus. Mateus 25. Glória a Deus, todos acharam?
que diz assim, do 25, do 1 ao 13, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E das oportunidades que eu tive para ministrar, quando Deus coloca uma palavra no meu coração, não tem como mudar, independente de qualquer coisa. Independente se vai ter uma pessoa, ou independente se vai ter milhares de pessoas, independente se é uma palavra fácil, se é uma palavra difícil, se é uma palavra dura, ou se é uma palavra que não é dura, eu não consigo mudar. Todas as vezes que Deus coloca uma palavra no meu coração, eu falo: Jesus, a minha parte é pregar, e eu vou pregar. E Deus colocou essa palavra no meu coração: as 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Aqui Jesus compara o reino dos céus com um casamento judeu. Ele faz essa comparação do reino dos céus com as noivas a um casamento judeu. E depois disso, as virgens, elas representam a igreja, elas representam o povo de Deus, porque elas estão aguardando a Cristo voltar. Nós somos essas virgens, estamos aguardando Jesus voltar. E aqui, essa palavra, a palavra vai falar que tem as 10 virgens pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As 5 que eram prudentes, nós podemos dividir em 2 tipos de cristãos aqui, 2 tipos de crente. Os prudentes, que são os preparados, e as loucas, que são os despreparados. Então, a primeira pergunta que eu já quero começar fazendo é: hoje nós estamos preparados ou nós estamos despreparados? Dessas 10 virgens aqui, nós somos de que lado? Do time que está preparado ou do time que não está preparado? São 2 classes de pessoas, todas eram noivas e todas estavam aguardando o esposo, mas 5 se preparou e 5 não. E a palavra vai falar que elas foram ao encontro do noivo. E as loucas, tomando as suas lamparinas, tomando as suas lâmpadas consigo, elas não levaram azeite. E a palavra vai falar que elas indo não levaram azeite, as 5 levaram azeite. Aqui é a primeira, como que eu digo, o primeiro puxãozinho de orelha. Tem muitas vezes e muita gente que tem aparência de crente, é a lâmpada, mas não tem o conteúdo, que é o azeite. E isso é sério. Muitas das vezes eu fui essa louca que tem aparência, mas não tem o conteúdo. O que é o conteúdo? O azeite. E o que é o azeite para nós? A presença do Espírito Santo.
que está o nosso azeite hoje? Como que está nós como o Espírito Santo hoje? A palavra vai falar que 5 não levou e 5 levou. No versículo 4, mas as prudentes levaram o azeite consigo nas suas vasilhas. Elas lembraram de levar. A prudência, ela está em manter a reserva espiritual. A pessoa prudente é a pessoa que tem cuidado com as coisas de Deus, ela tem cuidado com o Espírito Santo. Muitas das vezes o Espírito Santo nos dá bom dia e a gente responde bom dia por quê? Ou então o Espírito Santo dá bom dia e nós nem respondemos o bom dia. Foi falado ontem, né? E eu lembrei disso. Tem dia que eu falo bom dia por quê? Olha aí, ó, eu no lado das loucas aqui. E não é assim, a gente tem que ter a prudência de se preocupar. Então, nesta manhã, como que está a nossa reserva espiritual? Como que está o nosso azeite? Às vezes, a vida é tão corrida, às vezes não, 99%, que nós esquecemos de nos preocupar com o Espírito Santo. E eu me incluo. Toda vez que eu prego, pode ter certeza que primeiro bateu em mim. Quantas das vezes nós esquecemos de nos preocupar com o Espírito Santo? A gente vê Deus de uma forma genérica, mas não, é a Trindade. Tem Deus, tem Jesus e tem o Espírito Santo. Às vezes nós vemos nós generalizamos tudo, Deus abençoa, amém, pronto, e não é assim. O Espírito Santo está ali o dia inteiro, a noite inteira, o tempo inteiro, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos lembrar, para nos advertir. E muitas das vezes nós fingimos que não ouvimos. O Espírito Santo fala, ei, a gente, opa, não é comigo, não, é com o outro do lado. Não, mas é com você, é comigo. Quantas das vezes nós estamos perdendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo? E aqui é a classe das loucas, que não estão preocupadas com o azeite. O nosso azeite é tudo para nós. O salmista no Salmo 51, ele vai falar para Deus, Deus, tira de mim tudo, só não tira a tua presença. Porque sem a presença, quem somos? E o detalhe aqui é que nós não estamos preocupados com a presença. A gente vai num automático tão grande que a gente esquece. E hoje é uma manhã que Deus, Ele nos trouxe aqui para nos lembrar como que está a minha presença com você. Como que está a sua lamparina hoje? O versículo 1 vai falar, e as virgens tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro. Hoje nós viemos ao encontro. Será que nós trouxemos azeite à reserva? Muitas das vezes nós não trouxemos. A gente só vai. E esse só vai é o perigo. Mas hoje Deus está trazendo essa palavra para nós, para nos advertir. Enquanto nós estamos ouvindo, ainda há tempo. Enquanto você está sendo advertido, enquanto eu estou sendo advertido, ainda há tempo. Versículo 6. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Esse tosquenejaram é cochilaram e adormeceram. Elas cochilaram e adormeceram. Por quê? Porque o noivo, Jesus, aqui, ele pareceu que estava demorando. Sabe aquela história de, Jesus vai voltar, e todo mundo tem gente que fala, minha avó via isso, meu pai via isso, minha tia falava isso. Tá, ele pode até parecer que ele está tardando, mas ele tem a hora, o dia e o momento certo para vir. Às vezes nós esquecemos, quando tem um culto maravilhoso, abençoado, que o céu desce, eu penso comigo, um íntimo meu, eu falo, Jesus, é um pensamento meu, falo, Jesus não vai vir, eu acho que Jesus não vai vir num culto desse, eu acho que Jesus vai vir num culto de quarta que tem Pedro, Tiago e João, no dia que está chovendo e frio, que aí Jesus vai falar assim, pensamento meu, não está na Bíblia, é hoje que eu vou ver quem vai e quem não vai. Às vezes realmente está chovendo e não dá para mim, às vezes está chovendo e dá para mim. Às vezes realmente está frio e está muito frio, às vezes está frio e dá para mim. Mas não vai ser naquele culto que nós esperamos, é o que a palavra sempre falou. Ninguém sabe o dia nem a hora, então você acha que vai ser num culto de congresso de 10 anos? Pode ser, porque se Jesus quiser, se Deus quiser, vai ser. Mas eu acredito que para ter a divisão dos que são e dos que não são, é muito fácil a gente vir num congresso de 10 anos, sentir um arrepio, como o pastor fala, sentir pular da glória.
é maravilhoso. O culto, ele já tem uma dinâmica, já tem uma espiritualidade para a gente sentir mais. É diferente, porque é uma festividade. Uma festa de aniversário é igual a um dia normal? Não, é diferente. A nossa mente já pensa um pouquinho mais diferente. Então, aqui, o noivo tardou. Ele tardando, elas cochilaram e dormiram. A palavra vai falar que todas dormiram, não foram só as prudentes ou as loucas, todas dormiram. O ponto-chave aqui nesse versículo 6 é que, mesmo as 10 dormiram, 5 estavam preparadas. Ainda que nós venhamos dormir, se nós estivermos preparados, quando o noivo voltar, a gente vai para as bodas com ele. O perigo é dormir sem estar preparado. O que é esse dormir aqui? Porque todas dormiram. É um dia que a gente está mal, é um dia que a gente não quer vir, é um dia que a gente está só o pó da rabiola. É um dia, sabe o dia que Elias foi para a caverna, que ele falou, eu não quero mais saber disso? Esse é o dia que nós dormimos. Mas ele estava preparado. Tanto estava preparado que depois de um tempo ele descansou, se alimentou e seguiu e andou muito mais. Esse dia que nós dormimos, a gente pode dormir porque nós somos seres humanos. A gente não é super crente, não é super pastor, não é super pastora. Vai ter dia que a gente vai falar, Jesus, hoje não dá. Mas se eu e você estiver preparado, Jesus vai entender que a nossa lamparina, o nosso azeite, a nossa presença com Deus vai estar intacta. Porque no 7, e todas aquelas virgens se levantaram, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Aqui é o detalhe. Porque quando nós ouvirmos esse clamor, não tem mais tempo. Quando a trombeta tocar, não vai ter tempo. E nós vamos descobrir que não vai ter tempo. Porque quando ouviu-se um clamor à meia-noite, a palavra vai falar meia-noite, um horário, que é um horário que nós não estamos preparados, nós não estamos esperando. Alguém espera alguma coisa meia-noite todo dia? Ah, deu meia-noite, deixa eu esperar aqui para ver se acontece. Não. É um horário que nós estamos despreparados, é um horário que nós estamos descuidados, é um horário que nós não estamos esperando nada. É aquele dia que eu falei que está chovendo e frio e a gente fica em casa. Eu fico em casa, safado. Não vou passar pano. Então é nesse dia que aí vai vir o clamor, aí vem o esposo. Aí todas acordaram, e é o que eu falei, 5 estavam preparadas. E as outras 5? As outras 5 pediram para, elas acordaram, acenderam as suas lamparinas. Quando a lamparina, para ela acender, ela precisa de óleo ou azeite. Vai ter tradução que vai estar óleo, mas é a mesma coisa. Para acender, ela precisa desse combustível, o azeite. As loucas viram que o óleo delas não ia durar, não ia dar, tinha pouquinho. E aí elas falaram para as prudentes, dai-nos do seu azeite, porque o noivo está vindo. O que as prudentes falaram? Não, eu não vou dar. Por que elas falaram que eu não vou dar? Vai e compra, eu não posso te emprestar. Aí o pastor não pode me emprestar o que ele tem com Deus. A pastora não pode emprestar o que ela tem com Deus aqui. Cada um de nós temos um trabalhar com Deus, cada um de nós temos um particular com Deus. Eu não consigo te emprestar a minha espiritualidade, eu não consigo. Não dá, e hoje muitas pessoas tendem a pedir emprestado, me empresta. Pastor, me empresta. Pastora, me empresta. Fulano, me empresta. Eu vou ali naquele profeta, me empresta. Não, não tem como emprestar. Porque cada um tem o seu particular com Deus. Cada um tem a sua lamparina, cada um tem a sua medida de azeite. Se vai estar cheia ou se vai estar vazia, só depende de nós, não depende de ninguém. Eu não consigo pegar emprestado o que o Kaique tem. Eu não consigo, é dele. É ele, Deus, é o particular dele com Deus. A vinda de Cristo vai ser inesperada, nós não vamos estar esperando. E aqui, elas pediram para emprestar, elas tentaram reacender a fé delas. Esse reacender a lamparina é o reacender a fé delas. E como que você acende uma coisa que você não tem como acender? Como que você vai acender uma lamparina que não tem óleo para acender? Ela não vai acender. Você pode ter até fogo, mas óleo não.
Olha o mistério. Fogo, pular, girar, gritar, eu queria estar aqui pulando, gritando e aquela coisa toda que você... Não, eu não consigo, porque esse é o que eu tenho, é o particular que eu tenho. Fogo, pode ter fogo, mas sem óleo não. Sem azeite não vai. Quantas vezes nós vemos igreja que está cheia, mas estar cheia é diferente de estar crescendo. Cheio, você vai ver várias igrejas, agora cheia com crescimento, não. É como se fosse um bolo que você faz, você joga o fermento, ele vai crescer. Só isso, mais nada. Crescer sem o conhecimento e a graça de Deus, não adianta. Tanto que nós vemos muito, a igreja lotada. Fechou, por que fechou? Será que verdadeiramente tinha o crescimento de Deus? Ou só tinha quantidade? Então, aqui, elas tentaram pegar emprestado, mas não tem como. Que fica uma lição para nós. Eu não consigo pegar emprestado o que cada um tem. Nós temos que trabalhar. Aí eu lembrei da parábola dos talentos. Eu até falei para a Júlia. A parábola dos talentos, ela vai falar que Deus, o Senhor, deu um talento para cada um. E teve um que escondeu, e teve um que trabalhou mais, teve outro que trabalhou mais ainda. O que nós estamos fazendo? Às vezes nós nos sabotamos, às vezes nós, por diversos motivos, paramos. E aqui esse parar é não ter azeite. Você está caminhando, mas está sem azeite, no grande dia não vai adiantar. Não adianta caminhar, não adianta ser. No início eu falei, tinha uma aparência de fé, elas tinham a lamparina, mas não tinham conteúdo. E esse conteúdo não é aparência, não é eu sou, eu faço, eu aconteço, não. É azeite com Deus. É o Espírito Santo nas nossas vidas. Para você ter o azeite na sua vida, para você ter a presença do Espírito Santo na sua vida, ninguém não precisa nem saber. Você não precisa se mostrar, você não precisa aparecer, você só precisa estar na obediência. Aleluia. E às vezes obedecer é difícil. Às vezes não, todas as vezes. Se obedecer fosse fácil, todo mundo era obediente. Então, é difícil. Você carregar sua lamparina com azeite é difícil. Você ter a percepção de meu azeite está acabando, o que eu faço? O meu azeite está acabando, o que eu faço? Um objetivo é uma coisa. Um objetivo, a gente traça um objetivo. Um ponto final. A meta, ela é diferente do objetivo. A meta é o que eu faço para chegar nesse objetivo. O nosso objetivo é a cruz. A nossa meta é o que estamos fazendo dia a dia para chegar na cruz. Será que o nosso azeite está baixo? Será que o nosso azeite está alto? Ninguém tem que saber disso ou mostrar. Só tem que saber uma pessoa, que é Jesus Cristo. E aqui, o clamor veio, Jesus voltou, o noivo voltou. A palavra vai falar que no 9, versículo 9, mas as prudentes respondendo, disse, não vai faltar para nós e vai faltar para vocês, então vai e compra, nós não vamos dar o azeite. Mateus 25, 10. E tendo elas ido comprá-lo, quando elas foram comprar, o noivo chegou. Quando o noivo chega, a palavra vai falar que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, entraram com ele para o casamento, e fechou-se a porta. Aqui, lembra a arca de Noé, quando fechou a porta? Quando Jesus fechou por fora, quem entrou? Pode ter a humanidade inteira, como foi, ninguém entra mais. Quando Jesus ele fecha a porta, quando a hora chega, só os preparados vão entrar. Aí não tem filho de crente, aí não tem filho de pastor, aí não tem filho de missionária, aí não tem, eu fazia, eu participava, não. Porque ali a oportunidade se fecha. Quando o noivo fechou a porta, a oportunidade dela se fecharam. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Aqui é pesado, muito pesado. Elas tentam entrar, mas já é tarde, não tem como entrar mais. Se Jesus fechou, se o noivo fechou, não há mais. E quantas pessoas nós conhecemos? E espero que nós não estejamos nesse meio, de que só vai buscar quando for tarde demais. É sério.
Só vai buscar quando for tarde demais. Não adianta eu ser filho de pastor se eu não fizer a minha parte. Quando a porta fechar, eu vou gritar, Jesus vai falar, não, eu não vos conheço. Assim como ele fala no 12. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui não adianta mais. Em verdade vos digo que não vos conheço. Palavras duras essas, eu não vos conheço. Quantas das vezes nós lembramos dessa palavra? Será que se Jesus falasse para mim, eu não vos conheço, como seria? Como seria essa palavra? Sem um relacionamento pessoal com Deus, não tem salvação. O pastor, volta e meia, ele fala que nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E o que é intimidade com Deus? É um relacionamento pessoal, não depende de ninguém. É você, a sua lamparina e o seu azeite, que é o Espírito Santo. Não basta saber quem é Jesus. Nós precisamos ser conhecidos por Ele. Saber quem é, todo mundo sabe. O mundo sabe quem é Jesus. Ainda que não aceite, ainda que não siga, ainda que não acredite, mas todo mundo sabe quem é Jesus. Mas o ponto é, não adianta eu saber quem é. A pergunta é, será que Jesus me conhece? Porque se Jesus não me conhecer, esse dia eu vou ficar pro lado de fora. Jesus, ele tem que nos conhecer. Versículo 13, para finalizar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos. Eu, na minha cabeça, meu pensamento, eu acredito que vai ser um culto bem de boa, para pegar todo mundo de surpresa. Eu espero não estar nesse de surpresa, eu espero estar preparado para subir. Porque a palavra fala, nós não sabemos o dia nem a hora. Então, para finalizar essa pregação, como estamos com a nossa lamparina no dia de hoje? Será que estamos com azeite? Será que estamos com óleo? Será que estamos nos preocupando? Sabe o carro quando ele está com um combustível, você vai andando, ele vai diminuindo, e você fala, não, eu acho que dá, eu sei que dá. Eu já aconteceu isso, já fiquei várias vezes parado. Não, eu acho que dá. Uma vez eu fui buscar a Júlia, não, eu acho que dá, o carro ficou na rua, acabou a gasolina. O que eu tive que fazer? Pai, me ajuda aqui, me socorre aqui, ele foi guinchar. Mas vai chegar um dia espiritualmente que a gente não vai ter essa ajuda do Pai. Hoje a gente está tendo. Hoje essa ajuda aqui é a palavra. É Deus falando, olha, como está o seu azeite? Como está a sua reserva? Como está a minha reserva? Eu preciso trabalhar muito. Está baixinho. Eu preciso trabalhar muito, e eu sei disso. E espere em Deus que a cada dia, porque é progressivo. Não é super crente ou super moço, eu vi uma palavra, amanhã eu estou santo. Não, é progressivo. Aqui o Espírito Santo ele é representado pelo azeite, por quê? Porque ele é nosso ajudador. Você não vai virar super crente do dia para a noite, é progressivo, mas a intenção que eu tenho de melhorar, ela tem que ter. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E esse pouquinho é, opa, meu óleo e meu azeite está acabando aqui, deixa eu trabalhar para aumentar um pouco. Aumentar até o ponto de quando Jesus voltar, quando o noivo voltar, ele nos conhecer e falar, vamos então, entra comigo para as bodas. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmão? Se coloque de pé em nome de Jesus. Palavra boa, né? Palavra abençoada. Glória a Deus. Fala muito não, porque falha. Garganta. Feche seus olhos. Yasmin, me ajuda aqui. Eu tô rouco, depois você fica. Não tem problema não. Se alguém da mídia falar, o pastor falou. Feche os olhos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, nos colocamos na tua presença para agradecer, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado pelos louvores, obrigado por essa palavra. Eu sei que o Senhor colocou essa palavra no coração do Lucas para entregar o que o Senhor tem à igreja. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui está.
Obrigado por dar essa oportunidade a ele. Obrigado por usá-lo nesta palavra, por entregar somente aquilo que o Senhor quis. Obrigado por usar todos nós, Pai, para te entregar e engrandecer a ti. Senhor, que o Senhor guarde, leve todos nós para casa, com a tua graça. Obrigada por encher, Pai, todos que estão aqui. Que o Senhor possa, na semana que vem, entregar ainda mais, que essa semana seja abençoada. E que cada dia venhamos lembrar que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o centro de tudo. Obrigada, Senhor, por tudo mesmo. E assim eu agradeço a minha oportunidade e louvo ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que você seja uma virgem prudente, não louca. Essa palavra digna de aceitação, foi bênção, muito boa e eficaz para os nossos corações, né? Amém? Ô Luiz, o senhor falava que ele tem um carinho por você e pela sua família especial. Não era para você estar aqui hoje, mas o Senhor te guardou. O Senhor mostrava uma arapuca para tirar você, para ceifar a tua vida, para tirar você. Eu vi como se fosse você estivesse preso, trancafiado, e Deus, Ele guardou a tua vida. Então fique firme cada vez mais e glorifique a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça, a doce consolação do Espírito esteja sobre cada um aqui. Que não falte azeite em sua vida. Que você seja prudente no teu dia a dia, na tua busca com Deus, na tua convivência com os irmãos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as palmas vão se